No dia seguinte àquela oração que mudou tudo, o irmão João acordou com um peso no peito, mas não era a pressão. Era a certeza de que Deus tinha ouvido. Ele se levantou devagar, como quem ainda não acredita que o corpo responde diferente. A cabeça não latejava, os olhos não turvavam, e o coração batia firme, sem aquele aperto que o assustava há anos. A esposa, Irmã Maria, já estava de joelhos ao lado da cama, agradecendo em voz baixa. Ela tinha visto o marido tossir sangue uma vez, tinha corrido com ele para o hospital de madrugada outras vezes, tinha guardado cada receita médica como se fossem sentenças. Agora ela só conseguia dizer: "Glória a Deus, Senhor. O Senhor é fiel." João foi até a cozinha, tomou um café sem açúcar por hábito, não por necessidade, e abriu a Bíblia no Salmo 103. Leu em voz alta, como se precisasse ouvir a própria voz confirmando: "Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." A irmã Maria chorou de novo. Não eram lágrimas de alívio apenas, eram de arrependimento. Quantas vezes ela tinha murmurado, questionando por que Deus permitia aquele sofrimento? Quantas vezes tinha olhado para os remédios como se fossem a única saída? Agora, via que a mão do Senhor esteve ali o tempo todo, só esperando o momento certo para se manifestar. Naquela mesma manhã, o irmão João ligou para o médico. Não para marcar consulta, mas para dar testemunho. O doutor, que o atendia há anos, ouviu incrédulo enquanto João contava que após a oração na congregação, a pressão tinha se estabilizado. "Mas você não pode parar os remédios assim, de uma hora para outra", alertou o profissional. João respondeu com calma: "Doutor, eu não parei. Deus parou. Ele me curou. O Senhor pode examinar, fazer todos os testes que o Senhor já fez a obra." O médico, embora cético, marcou um retorno para a semana seguinte. "Se os exames confirmarem, eu mesmo vou querer saber mais sobre esse Deus que o Senhor serve", disse antes de desligar. Quando João chegou à congregação naquela noite, os irmãos já sabiam. A notícia se espalha rápido quando Deus age. O irmão Pedro, que tinha orado com ele na semana anterior, abraçou-o forte e disse: "Eu sabia, irmão. Eu senti o Espírito Santo descendo sobre você naquela hora." Não era só uma oração, era uma unção. Outros se aproximaram, alguns com lágrimas, outros com sorrisos largos. A irmã Ana, que sofria de enxaquecas há décadas, segurou a mão de João e pediu: "Irmão, peça a Deus por mim também. Se ele fez isso por você, pode fazer por mim." João orou ali mesmo, no meio do salão, com a mão na testa da irmã, repetindo as mesmas palavras que tinha ouvido do irmão Pedro: "Senhor, se é da tua vontade, manifesta o teu poder mais uma vez." Na quarta-feira, o irmão João voltou ao médico. O enfermeiro mediu a pressão 3 vezes, trocou de aparelho, mediu de novo. 12x8, normal. O doutor olhou os exames de sangue, os batimentos, a saturação. Tudo dentro dos padrões. "Isso não é possível", murmurou. João sorriu: "Para os homens não. Mas para Deus, tudo é possível." O médico então fez algo que ninguém esperava. Tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: "Eu quero ir nessa congregação de vocês. Preciso ver isso de perto." João não hesitou. Naquela mesma noite, o doutor estava no culto, sentado no fundo, observando tudo. Quando os irmãos cantaram "Grande é o Senhor e digno de ser louvado", ele não cantou, mas suas mãos tremiam sobre os joelhos. Enquanto isso, em outra cidade, a irmã Clara, prima de João, recebia a notícia por telefone. Ela também era hipertensa, mas seu caso era mais grave, com riscos de AVC. Ao ouvir o testemunho, ela caiu de joelhos no meio da sala. "Senhor, se o Senhor curou João, o Senhor pode me curar também", clamou. Sua filha, que nunca tinha visto a mãe orar daquele jeito, ajoelhou-se ao lado dela, assustada e emocionada. Naquela noite, as duas foram juntas ao culto pela primeira vez em meses. A irmã Clara subiu ao altar chorando, pedindo oração. Os irmãos impuseram as mãos sobre ela, e o irmão José, um dos anciãos, orou com autoridade: "Em nome de Jesus, nós determinamos que essa pressão se normalize, que os vasos se abram, que o sangue circule em paz, porque o Senhor é o nosso médico." No domingo seguinte, a congregação estava cheia de pessoas que tinham ouvido falar do milagre. Alguns vieram por curiosidade, outros por desesperança. Mas quando o irmão João subiu para dar o testemunho, o Espírito Santo moveu os corações. Ele contou cada detalhe: as noites de insônia com medo de não acordar, as vezes que tinha desmaiado no trabalho, a vergonha de tomar remédio na frente dos colegas. Depois, descreveu a paz que sentirá naquela noite de oração, como se uma mão invisível tivesse tirado um peso das suas costas. "Irmãos, não foi a fé em mim que me curou. Foi a fé em Deus. Eu só me entreguei. Se eu, que era tão fraco, recebi essa misericórdia,
Imagine o que ele pode fazer por vocês, exclamou. No final do culto, mais de 20 pessoas foram à frente pedir oração por cura. Alguns com pressão alta, outros com diabetes, outros com dores que os médicos não conseguiam explicar. O irmão Pedro, com lágrimas nos olhos, disse aos obreiros: "Hoje não vamos parar até que Deus responda. Vamos clamar como nunca." E clamaram. Por horas. Alguns caíram no chão, outros gritaram de alegria, outros choraram em silêncio. Mas todos saíram dali diferentes. Na semana seguinte, os testemunhos começaram a chegar. A irmã Ana não teve mais enxaqueca, o irmão Carlos, que usava insulina há anos, viu a glicose se regularizar. A irmã Clara teve a pressão medida na farmácia, 13x9. O irmão João, agora carrega a Bíblia para todo lugar. Não para mostrar aos outros, mas para si mesmo. Toda vez que sente uma pontada de dúvida, abre no Salmo 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digam isto os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Ele sabe que a batalha não acabou. O inimigo ainda sonda, ainda tenta semear medo. Mas agora João tem uma arma que nenhum médico pode receitar. A certeza de que Deus não só ouve, como age. E age no tempo certo. Certa tarde, enquanto regava as plantas no quintal, João sentiu uma tontura leve. Por um segundo, o coração acelerou. Será que voltou? Mas então ele lembrou das palavras do irmão José. A fé não é ausência de prova, é confiança na prova de Deus. Fechou os olhos, levantou as mãos e disse: Senhor, eu não vou voltar atrás. Se o Senhor me curou, eu estou curado. Se o Senhor permitir alguma coisa, é porque tem um propósito. Mas eu confio em ti. Quando abriu os olhos, a tontura tinha passado. E ele soube mais uma vez que não era coincidência. Agora, toda vez que alguém na congregação desanima com uma enfermidade, João se aproxima e conta sua história. Não com orgulho, mas com gratidão. Irmão, eu já estive no lugar de você. Já pensei que não tinha jeito. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Ele não mudou. Se mudou algo, fomos nós que deixamos de confiar. E então ele ora com aquele irmão, com aquela irmã, como alguém que sabe que a oração não é um ritual, é uma conversa com aquele que segurou sua mão na escuridão. O médico que foi à congregação acabou se convertendo. Não foi de uma hora para outra, mas a cada culto, a cada oração respondida, ele via que aquilo não era emoção, era realidade. Um dia ele mesmo subiu ao altar e disse: Eu estudava o corpo humano, mas não conhecia aquele que o criou. Hoje eu sei. A ciência explica como, mas só Deus explica por quê. Hoje ele não só acredita em milagres como já viu vários em seu consultório. Pacientes que chegam com relatórios graves e saem com exames limpos. Ele não manda mais ninguém parar os remédios sem orientação, mas sempre pergunta: Você já levou isso a Deus? A história do irmão João não terminou. Todos os dias ele acorda e agradece. Não é um agradecimento vazio, é um reconhecimento de que cada batida do seu coração é uma graça. Às vezes, quando está sozinho, ele pega a caixa de remédios que guardou no armário, não por saudade, mas para lembrar, para não esquecer de onde Deus o tirou, e para ter certeza de que se um dia a prova voltar, ele já sabe em quem confiar. Porque a pressão pode subir, a doença pode apertar, mas uma coisa João aprendeu: quando Deus normaliza uma vida, não é só o corpo que muda, é a alma. É a maneira de ver cada dia como um presente, cada oração como uma semente, cada resposta como uma prova de que no meio da tempestade, ele está no barco. E ele não dorme. O irmão João não guardou só a caixa de remédios. Guardou também o nome de cada pessoa que orou por ele. Não eram muitos, mas eram fiéis. Alguns já dormiram no Senhor, outros ainda estão na luta, mas todos deixaram uma marca na vida dele. Uma irmã, a donzela Maria, era uma das que mais insistiam. Toda vez que via João desanimado, ela chegava perto e dizia: Irmão, o Senhor não nos dá provas para nos ver cair, mas para nos ver ajoelhar. E ajoelhavam. Não eram orações longas, cheias de palavras bonitas. Eram clamores simples, como os de uma criança que sabe que o pai ouve. Certa vez, João estava tão fraco que mal conseguia subir os degraus da congregação. Maria ouviu da porta e, sem dizer nada, estendeu a mão. Ele segurou e os dois subiram devagar, como se cada passo fosse uma oração. Quando chegaram lá em cima, ela não soltou a mão dele. Só sussurrou: Vamos orar mais uma vez. E oraram. Não foi naquele dia que a cura veio, mas foi naquele dia que João entendeu que a vitória não depende da força do homem, mas da fidelidade de Deus. E Deus é fiel. Os meses passaram, e a pressão de João foi se estabilizando. Os médicos ficavam admirados, mas ele só sorria e dizia: É o Senhor. Não era orgulho, era testemunho. Porque quando Deus opera não é para a glória do homem,
mas para que muitos vejam e creiam. E muitos viram. Vizinhos que antes zombavam agora perguntavam: como você fez? E ele respondia: não fui eu, foi ele. Alguns se afastavam, outros ficavam curiosos. Alguns até começaram a frequentar os cultos. Não por João, mas por aquele que João servia. Um dia, um jovem da congregação, o irmão Lucas, chegou até ele depois do culto e disse: irmão João, eu tenho medo. Meu pai tem a mesma doença que o senhor tinha. Os médicos dizem que é hereditário, que um dia eu posso ter também. João olhou nos olhos daquele rapaz e viu o mesmo medo que já tinha sentido. Mas também viu uma coisa que ele não tinha na época: fé. Não uma fé grande, mas uma fé sincera. Então, ele pôs a mão no ombro do irmão e disse: Lucas, eu já tive medo também. Mas Deus não nos dá um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos orar? E oraram. Não foi uma oração rápida. Foi uma daquelas orações em que o tempo parece parar, em que as lágrimas caem sem vergonha, em que a presença de Deus se faz tão real que até o ar parece diferente. Quando terminaram, João olhou para Lucas e disse: agora você precisa fazer uma coisa: confiar. Não nos médicos, não nos remédios, não nas estatísticas, em Deus. Porque Ele é maior do que qualquer doença, qualquer herança, qualquer medo. Lucas assentiu, e dali em diante, toda vez que o medo voltava, ele lembrava daquelas palavras. E orava. Tempo depois, Lucas foi ao médico fazer um check-up. O resultado veio: pressão normal, coração saudável, nada de anormal. O médico, surpreso, disse: você tem um histórico familiar forte, mas está tudo bem. Continue assim. Lucas sorriu e pensou: não é continue assim, é continue nele, ponto. Porque a verdadeira saúde não vem só do que comemos ou dos exercícios que fazemos, vem da mão de Deus que sustenta cada célula, cada batida, cada respiração. Enquanto isso, o irmão João continuava sua jornada. Não era um homem de muitas palavras, mas quando falava, as pessoas ouviam. Porque ele não falava de teoria, falava de experiência. Uma vez, uma irmã da congregação, a irmã Ana, chegou até ele chorando. Irmão João, meu marido está no hospital. Os médicos dizem que não tem jeito. Eu não sei mais o que fazer. João não deu sermão. Não falou em aceitar a vontade de Deus como se fosse algo fácil. Ele só disse: vamos orar agora. E oraram. Não uma, mas muitas vezes. Às vezes sozinhos, às vezes com outros irmãos. Até que numa madrugada o telefone tocou. Era a Ana, a voz trêmula. Irmão João. Ele acordou. Os médicos não explicam, mas ele acordou. João não se surpreendeu. Não porque duvidava dos médicos, mas porque sabia que para Deus não há coisa impossível. Ele só agradeceu. E naquela noite, antes de dormir, ele abriu a Bíblia no salmo que tanto o havia consolado nos dias difíceis. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ali na quietude do quarto, ele sentiu a mesma paz que sentirá quando a pressão voltou ao normal. Porque a normalização não era só dos números no aparelho, era da alma. Os anos foram passando, e João se tornou um daqueles irmãos que todos procuram quando a prova aperta. Não porque ele tivesse todas as respostas, mas porque ele sabia onde encontrá-las. Uma vez, um irmão novo na fé, o irmão Paulo, chegou até ele desanimado. Irmão João, eu oro, jejuo, faço tudo, mas parece que Deus não me ouve. João olhou para ele com aqueles olhos que já tinham visto muitas lutas e disse: Paulo, Deus não é um caixa eletrônico. A gente não coloca uma oração e sai a resposta na hora. Às vezes, Ele está nos ensinando a esperar. Às vezes, está nos preparando para algo maior. Mas uma coisa eu sei, Ele ouve. Sempre ouve. E contou como, nos dias em que a pressão não baixava, ele pensava que Deus tinha se esquecido dele. Mas não era esquecimento, era preparação. Porque quando a cura veio, não foi só para o corpo, mas para a alma. E aquela cura o fez entender que Deus não tira a prova só para nos dar alívio, mas para nos dar a Ele mesmo. E assim a vida de João se tornou um testemunho vivo de que Deus não muda. Os tempos mudam, as doenças mudam, os remédios mudam, mas Ele é o mesmo. O mesmo que sarou naqueles dias é o mesmo que sara hoje. O mesmo que ouviu o clamor de João ouve o clamor de cada um que busca a Ele de coração sincero. Uma tarde, enquanto João caminhava pela rua, um homem desconhecido o abordou. Desculpe, o senhor não é o irmão João da congregação? João confirmou, e o homem continuou: eu ouvi sua história. Minha esposa tem pressão alta, e os médicos dizem que é crônico. O senhor acha que Deus pode curar? João não hesitou. Não só pode como quer. Mas não é uma questão de Deus querer, é uma questão de nós crermos. Vamos orar por ela? O homem aceitou, e ali mesmo, na calçada, eles se ajoelharam. Não era um lugar bonito, não tinha música, não tinha multidão, mas tinha fé.
E onde há fé, Deus se faz presente. Dias depois, aquele homem voltou à congregação. Não sozinho. Veio com a esposa que trazia nos olhos um brilho diferente. Irmão João, os exames dela melhoraram. Os médicos não entendem, mas nós sabemos. João sorriu e disse: isso não é o fim. É só o começo. Porque quando Deus começa a operar na vida de alguém, ele não para mais. E é assim que a história continua. Não porque João seja especial, mas porque Deus é. Não porque a pressão 22x14 seja impossível para os médicos, mas porque nada é impossível para aquele que tudo pode. E cada vida que é tocada, cada doença que é curada, cada medo que é vencido não é um caso isolado. É mais uma prova de que Deus ainda está no trono, ainda ouve, ainda age. Porque a congregação não é um lugar de teorias. É um lugar de realidades. Realidade de joelhos dobrados, de lágrimas derramadas, de mãos estendidas, de corações quebrantados e de um Deus que nunca falha. E enquanto houver um irmão, uma irmã, um jovem, uma criança que clame a ele, haverá testemunhos como o de João. Não para engrandecer homens, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. E assim, quando João fecha os olhos à noite, ele não teme o amanhã. Porque sabe que seja qual for a prova, a pressão pode até subir, mas aquele que a normalizou uma vez pode fazê-lo de novo. E mais, pode fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque a fé não é a certeza de que as coisas sairão como queremos, mas a certeza de que Deus está no controle, e isso basta. Aquele homem que voltou com a esposa não era mais o mesmo. Antes, entrava na congregação com os ombros curvados, como se carregasse o peso de um diagnóstico que os médicos tinham dado como definitivo. Agora caminhava ereto com um passo firme, como quem sabe que não está sozinho. A esposa, que antes mal conseguia levantar os braços para orar, agora segurava a Bíblia com mãos que não tremiam mais. Os dois se sentaram nos bancos da frente, não por acaso, mas porque queriam estar perto do altar, perto de onde a presença de Deus se fazia sentir com mais intensidade. Naquela noite, o irmão que presidia a reunião não sabia da história deles, mas o Espírito Santo sim. E quando ele começou a falar sobre a fidelidade de Deus, sobre como ele não desampara os seus, o homem sentiu algo queimar dentro do peito. Não era dor, não era ansiedade, era uma certeza inabalável de que aquela cura não era apenas física, mas espiritual. Ele se virou para a esposa e sussurrou: nós não viemos aqui só por causa da pressão. Viemos porque ele nos chamou. Ela sentiu, os olhos cheios d'água, porque sabia que era verdade. Depois da pregação, quando os irmãos se ajoelharam para a oração final, aquele casal não se levantou. Ficaram ali, de rosto no chão, como quem não quer sair da presença do Senhor. E enquanto os outros irmãos já se despediam, eles permaneciam em silêncio, porque tinham muito a agradecer. Não eram palavras bonitas, não eram frases decoradas. Era gratidão pura, daquelas que só sai quando o coração está transbordando. Senhor, o Senhor nos tirou de um poço que nem sabíamos que estávamos. Não era só a pressão, era a angústia, era o medo de perder um ao outro. Mas o Senhor nos segurou. E Deus ouviu. Não porque eles fossem mais santos, não porque tivessem feito algo para merecer, mas porque Ele é bom. E naquela noite, enquanto eles ainda estavam ajoelhados, um irmão se aproximou e colocou a mão no ombro do homem. Não disse nada, só orou: Pai, abençoa este casal. Dá-lhes forças para continuar caminhando contigo, porque a cura que o Senhor começou, só o Senhor pode completar. E aquele gesto simples, uma mão no ombro, uma oração sincera, foi como um selo de Deus na vida deles. Vocês não estão sozinhos. Nos dias que seguiram, o homem parou de tomar os remédios. Não por teimosia, não por descuido, mas porque os exames confirmavam o que ele já sabia no coração. A pressão estava normalizada. Os médicos ficaram perplexos, pediram novos exames, questionaram se havia algum erro nos resultados. Mas os números não mentiam, 12x8. Normal. E quando perguntaram o que ele tinha feito, ele não hesitou: orei, e Deus me ouviu. Alguns riram, outros cochicharam que era coincidência, mas ele não se importou. Porque a fé não precisa da aprovação dos homens, precisa apenas da aprovação de Deus. Sua esposa, que antes vivia com medo de que ele tivesse um derrame a qualquer momento, agora dormia em paz. Não porque a medicina tinha garantido algo, mas porque ela tinha visto com seus próprios olhos o poder de Deus. Uma noite, enquanto arrumava a mesa para o jantar, ela parou, olhou para o marido e disse: Você lembra quando a gente chorava no quarto, pensando que não ia dar certo? E hoje a gente está aqui, juntos, saudáveis, com a mesa cheia. Isso não é sorte. Isso é Deus. Ele sorriu, pegou a mão dela e orou ali mesmo, na cozinha: Obrigado, Senhor, por esta mesa, por este pão, por esta vida que o Senhor nos deu de volta.
E assim, o que começou como uma oração por uma pressão alta se tornou um testemunho de restauração em todas as áreas. O homem que antes mal conseguia trabalhar por causa das tonturas, agora chegava em casa com energia, contava às crianças como Deus tinha sido bom, e elas, mesmo pequenas, já aprendiam que oração não é vã repetição de palavras, é conversa com o Pai que ouve. Mas a história não parou por aí, porque Deus não faz as coisas pela metade. Alguns meses depois, a esposa começou a sentir dores fortes nas costas. Os médicos disseram que era hérnia de disco, que precisaria de cirurgia, que a recuperação seria longa. Ela chegou em casa chorando, não pela dor, mas pela decepção. Pensei que depois de tudo que passamos, o Senhor ia nos livrar disso também. O marido a abraçou e disse: Ele já nos livrou uma vez. E vai fazer de novo. Mas desta vez a gente não vai esperar os médicos desistirem para crer. A gente vai crer agora. E eles creram. Não de boca, não de aparência, mas de coração. Todas as noites, antes de dormir, eles oravam juntos. Não eram orações longas, cheias de palavras difíceis. Eram súplicas simples, como as de uma criança ao Pai. Senhor, o Senhor sabe o que a gente está sentindo. O Senhor viu as lágrimas dela. Por favor, toca neste corpo, como o Senhor já tocou no meu. E Deus ouviu. Uma semana depois, ela acordou sem dor. Não era alívio momentâneo, não era efeito de remédio. Era a ausência total do que a atormentava. Foi ao médico, fez novos exames, e o resultado deixou até os profissionais sem palavras. A hérnia tinha desaparecido. Não havia explicação médica. Mas eles não precisavam de explicação. Sabiam muito bem quem tinha operado aquele milagre. Quando voltaram à congregação para dar o testemunho, não foi com orgulho, não foi com ostentação. Foi com lágrimas nos olhos, porque sabiam que não eram dignos de nada daquilo. O homem segurou o microfone com mãos que já não tremiam e disse: Irmãos, a gente veio aqui hoje não para contar uma cura, mas para contar de um Deus que não muda, que curou a minha pressão, que curou as costas da minha esposa, mas acima de tudo, que curou o nosso coração. Porque antes a gente vivia com medo. Hoje a gente vive com fé. E a congregação orou com eles. Não foi uma oração rápida, não foi um ritual, foi um clamor unânime de pessoas que sabiam que o mesmo Deus que agira na vida daquele casal podia agir nas suas também. E enquanto as vozes se uniam em súplica, havia quem chorasse por um filho desobediente, quem clamasse por um casamento quebrado, quem pedisse forças para enfrentar uma doença. Mas todos tinham uma coisa em comum, a certeza de que aquele que ouvirá o clamor daquele homem e daquela mulher também os ouvia. O tempo passou, e aquele casal se tornou um pilar na congregação. Não porque fossem perfeitos, não porque nunca mais tivessem problemas, mas porque aprenderam uma lição que muitos esquecem. A fé não é a ausência de provas, mas a certeza de que Deus está no meio delas. Quando a filha mais velha deles adoeceu com uma febre alta que não baixava, eles não entraram em pânico. Ajoelharam-se ao lado da cama dela e oraram: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Se for da tua vontade, cura nossa filha. Mas se não for, dá-nos forças para suportar. E Deus mais uma vez mostrou que a sua misericórdia é nova a cada manhã. A febre quebrou. A menina se levantou saudável. Os vizinhos que antes os viam como aqueles fanáticos da igreja, começaram a notar a diferença. Não eram pessoas que viviam reclamando, não eram pessoas amarguradas, eram pessoas que mesmo nas dificuldades tinham paz. Um dia, um deles, desempregado há meses, bateu à porta deles e disse: Eu não acredito nesse negócio de oração, mas se Deus existe mesmo, peçam a Ele por mim. Eles não discutiram, não tentaram convencê-lo. Apenas disseram: Vem conosco na reunião. E ele foi. Não foi na primeira, nem na segunda. Mas na terceira, enquanto ouvia os hinos, enquanto via aquelas pessoas orando com tanta sinceridade, algo dentro dele se quebrou. Ele chorou. Não de vergonha, não de fraqueza, mas porque pela primeira vez em muito tempo sentiu que havia esperança. E quando saiu dali, não tinha um emprego, não tinha uma solução imediata, mas tinha algo que não tinha antes: fé. Porque é assim que Deus trabalha. Não com fórmulas, não com atalhos, mas com corações quebrantados que se rendem a Ele. Aquele homem que um dia entrou na congregação com a pressão a 22x14 não é mais lembrado por isso. É lembrado por ser um servo fiel, que toda semana está ali, não só para receber, mas para dar, para orar pelo irmão que está doente, para aconselhar o jovem que está desanimado, para segurar a mão da viúva que se sente sozinha. E quando alguém novo chega e pergunta: Como é que Deus faz essas coisas? Ele sorri e responde: Não sei como. Só sei que Ele faz. E se fez por mim, pode fazer por você também. Porque no final das contas não se trata de milhares de curas, não se trata de testemunhos grandiosos.
Trata-se de um Deus que se importa com cada lágrima, com cada medo, com cada coração que clama por ele. E assim, a história continua. Não nos jornais, não nas redes, mas nos corações daqueles que, como aquele homem e sua esposa, descobriram que a pressão pode até subir, as provas podem até vir, mas aquele que normalizou uma vez pode fazer de novo. E fará. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos saber.